nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação e a gente vai encerrar a parte Educação e Casamento com um poema do Sidney Moraes, onde ele fala para nós a respeito de Adão e Eva. E aí nós vamos utilizar este poema dele para o nosso entendimento, para as nossas explicações, apenas fazendo uma introdução. E depois eu vou trazer para vocês a explicação que a doutrina espírita coloca para a gente a respeito desse encontro de Adão e Eva, ok? Então, Sidney Moraes Sidney Moraes ele é poeta, palestrante motivacional, e ele coloca para a gente da seguinte maneira: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece não ser conveniente unir duas pessoas de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tem uma fêmea do seu lado, e Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão e deu início à cirurgia. Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. E quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou muito bicho sem ser catalogado. E até hoje rola um papo, bem machista e corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Muitas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho: a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Então veja bem, o poema é este. O poema, ele retrata a história que a gente conhece da Bíblia. Essa é a história que foi apresentada para nós, principalmente aqueles que vieram passando pela igreja, passando pelo catecismo, pelos encontros com a Igreja Católica. Essa história que foi passada para nós, mas é a história da Bíblia. A igreja está apenas apresentando para a gente aquilo que já é. O que a gente vai fazer é trazer uma explicação desse movimento, quem é Adão e Eva, na nossa relação com a doutrina espírita. E aí, eu quero contar para vocês um episódio. Quando eu estava na adolescência, eu estudei entre a 5ª e a 8ª série, eu estudei num colégio de padre. Da primeira à 4ª, eu estava numa escola estadual, da 5ª à 8ª eu estava no colégio de padre. No ensino científico, que hoje tem o nome de ensino médio, eu fui para o Estadual Central. Quem conhece aqui em Belo Horizonte, é um dos colégios mais tradicionais da rede estadual que nós temos. Enfim, nesse período entre 5ª e 8ª, como era um colégio de padre, você assiste missa, você acompanha sermão, tem aula de religião muito fidedigna aos padrões que o colégio estruturava, que a igreja pregava, e o diretor do colégio era um padre. Inclusive,
professor de matemática lá na época. E conhecendo sobre a história, dentro daquilo que eles falaram lá, e falaram que Adão e Eva, dele surgiu toda a humanidade. E aí eu fui ver na história que Adão e Eva, fui ver na Bíblia, Adão e Eva tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Vou colocar aqui para gente, para facilitar nossas explicações depois. Caim, Abel e Sete. Quando eu vi que eles tiveram 3 filhos, eu fui lá no padre e perguntei para ele, como que pode ter surgido a humanidade inteira de um casal, sendo que eles tiveram 3 filhos? De onde surgiu? E aí o padre me respondeu, são os mistérios de Deus. E eu fiquei com aquela informação na cabeça, que são os mistérios de Deus. Porém, nós vamos observar na própria história que Caim matou Abel. Quando Caim mata Abel, Caim vai para uma outra cidade. E lá ele conhece uma mulher e se casa com ela. E com ela ele tem um filho, Enoque. E dá origem à tribo Enoquias. E aí eu fui no padre. E aí eu perguntei ao padre assim, como é que pode, se Caim matou Abel, como é que ele pode ir para uma outra cidade? Lá ele encontra uma outra mulher, que mulher é essa que não aparece no cenário? E aí ele se casa com ela e tem um filho e dá origem a uma tribo. E começa a multiplicação. Aí vem a humanidade, a partir dessas explicações. E aí o padre me respondeu, são os mistérios de Deus. Então, como vocês podem perceber, as explicações, elas não eram lúcidas, efetivas, as respostas não nos atendiam naquilo que a gente tinha de curiosidades, porque era apenas uma curiosidade. Eu não tinha interesse em ficar aprofundando, mas aquilo ali ficou na minha cabeça durante muitos anos. Mas era um período que eu já estava começando a me envolver com a mocidade, com um grupo de jovens, e eu comecei numa casa espírita lá em Santa Luzia, na Casa de Caridade Nosso Lar. Logo depois, por volta de 14 anos, 15 anos aproximadamente, com a União Espírita Mineira, comecei a participar do grupo de jovens da União Espírita, e ali a gente começou a se envolver com o Espiritismo. Mas a pergunta ficou na minha cabeça. Mas não fiz essa pergunta lá, você assiste uma palestra aqui, outra ali, se envolve com as tarefas, com jovens e tal. Mas, anos depois, estudando a Gênese, e aí nós vamos ver a explicação que a doutrina espírita traz para a gente. Estudando a Gênese, em 3 capítulos da Gênese, nos capítulos 10, 11 e 12, no capítulo 10 está intitulado Gênese Orgânica. O capítulo 11, Gênese Espiritual, e o capítulo 12, Gênese Mosaica. Quando a gente vai estudando esses 3 capítulos, nós vamos ver essa sequência. E aí a gente vai entender o que aconteceu. E muitos até hoje não entendem o que é Adão e Eva. Então veja, hoje vai ficar claro para nós essa explicação. Adão não é um homem. Porque muitos ainda disseram assim, Adão é o grupo de homens que vieram habitar a terra. Eva é o grupo de mulheres que vieram habitar a terra. Não. Grupo de pessoas que vieram habitar a terra ligados à razão. Olha só, Adão, grupo de pessoas que vieram habitar a terra ligados à razão. Eva, grupo de pessoas que vieram habitar a terra ligados ao sentimento. Então, nós temos Adão e Eva, nós temos aqui a figura masculina e a figura feminina, mas não quer dizer que todos os homens eram dotados de razão ou todas as mulheres dotadas de sentimento. Não. Nós temos homens que também têm o sentimento aprimorado e a razão menos aflorada. Nós temos mulheres que têm a razão mais aprimorada e o sentimento menos aflorado. Então, se nós tivermos
que colocar em porcentagem, só para vocês terem uma ideia, a razão, ela predomina, para aqueles que têm a razão, ela predomina 70%, mas os outros 30%, sentimento. Ou seja, todo mundo tem consigo a razão e tem consigo o sentimento. Ou seja, todo mundo tem Adão, todo mundo tem a Eva, instalado no seu estado íntimo, razão e sentimento. Aquelas pessoas que têm o sentimento mais aprimorado, ela tem, voltando ao exemplo da porcentagem, só para a gente ter uma ideia, 70% de sentimento e 30% de razão. Tem homens que têm 70% de sentimento e tem 30% de razão. Isso é um exemplo, porque senão fica parecendo que só a mulher tem sentimento, só o homem tem a razão. Não é assim que funciona. Mas só para a gente fechar essa explicação de razão e sentimento, né, pegando um exemplo pessoal, quando nós tivemos a primeira filha, a minha esposa, passado um tempo, a menstruação dela estava atrasada, e eu coloquei para ela assim, a menstruação dela atrasou 4, 5 dias aproximadamente, e ela falou assim, eu vou procurar um médico, a menstruação está atrasada de novo. E eu falei assim, como isso acontecia com frequência, eu falei com ela assim, desta vez você não precisa se preocupar em relação ao atraso, porque a menstruação não vai vir. Como não vai vir? Eu falei assim, você está biologicamente grávida e nós estamos emocionalmente grávidos. E aí ela falou assim, não, você não entende isso não. Quem sabe sou eu, Emerson, a mulher é que sabe quando ela está grávida. Eu sei quando eu estou grávida, nós tivemos a primeira filha. E a gente sabe, a mulher tem mal-estar, tem enjoo, ela tem a sensação, a maioria sonha antes com a gravidez. Eu falei, mas desta vez você está biologicamente grávida. Ela falou assim, não estou não. Ok. Eu vou marcar o médico, tá bom. E aí passaram-se então 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias e ela conseguiu marcar o médico. Na outra semana, o que seria em torno de 15 dias. E aí eu falei com ela assim, antes da gente ir ao médico, vamos até o laboratório para a gente fazer o HCG, o exame de sangue, o hormônio da gonadotrofina coriônica, vamos fazer o exame, porque ele vai pedir o exame de sangue. Não, mas não tem necessidade. Eu sei que não tem, mas ele vai pedir. Então, já que ele vai pedir, a gente vai lá e faz o exame. Ela falou, não, você está insistindo, vamos fazer, não custa. A gente já vai ao médico, não custa. E aí a gente fomos ao laboratório e fizemos o exame. Resultado? Negativo. E aí ela falou assim, tá vendo? Eu te falei que eu não estava grávida. Eu te disse que não estava. Eu olhei para ela e falei assim, o laboratório errou. O laboratório errou? Errou. Nós vamos entrar e fazer outro. Emerson, mas é exame de sangue, a precisão dele é de quase 100%. Eu falei, eu sei. Mas aquilo que não completou o 100%, eu estou te falando. E aí entramos e fizemos outro exame. E aí o resultado positivo. E aí nós estávamos com 2 resultados na mão, um negativo e um positivo. Ela falou assim, e agora? Eu entro lá no laboratório e faço a nega? Eu falei, não, sua nega sou eu. Eu estou dizendo que está, é porque está. Vamos até o médico e lá a gente faz a avaliação. Fomos ao médico e ele fez o exame e ela estava gravidíssima. A segunda gravidez foi aquela gravidez que ela não sentiu absolutamente nada. Ela sabia que estava grávida por causa do volume da barriga, mas ela não sentiu nada na gravidez e foi assim até o parto. Então veja, naquele momento, o que estava aflorado em mim, naquele momento, era sentimento, mais do que a razão. Então, do meu lado, eu sinto que existe uma razão aprimorada, como é o que acontece na maioria dos homens, mas nós não podemos descartar a questão do sentimento. E grande parte das mulheres que também tem uma razão aflorada, não descartem o sentimento, mas o normal no feminino é muitas vezes ter o sentimento mais aflorado sem descartar a razão. Então, voltando à explicação inicial que a Gênesis traz para nós, na soma desses 3 capítulos, capítulos 10, 11 e 12 da obra, da codificação de Kardec, então, ele coloca para nós Adão, grupo de pessoas que vieram habitar a Terra,
dotados de razão. Eva, grupo de pessoas que vieram habitar a terra, dotados de sentimento. Entretanto, quem tem sentimento significa ter uma parte maior, mas também tem a razão. Quem tem a razão é uma parte maior, mas tem sentimento. A união de razão e sentimento, atenção para isso, a união de razão e sentimento vão surgir 3 filhos, ou seja, 3 personalidades. A união de razão e sentimento. E não necessariamente de Adão e Eva, figura masculina e feminina. Razão e sentimento surgem 3 personalidades: Caim, Abel e Sete. Então veja, Caim matou Abel. A palavra Caim significa caídos, que já vieram de outros planos, que nesse momento que nós estamos vivendo agora, movimento de transição, saindo de provas e expiações para a regeneração, nesse momento de transição, muitos serão caídos, ou seja, não terão condições de continuar na caminhada regenerativa e vão cair para um outro movimento. Lembram quando Jesus fala para nós assim: na casa de meu pai há muitas moradas? Na casa de meu pai há muitas moradas? O que ele está dizendo para nós? O universo é habitado. A ciência já nem fala em universo mais, ela fala em multiverso, porque ela não consegue dimensionar o tamanho do universo. Então hoje novas publicações estão saindo com o nome de multiverso. Então quando Jesus fala na casa de meu pai há muitas moradas, muitos caídos serão os Caíns para outro plano, porque não consegue ficar no planeta que está abrindo porta para a regeneração. Aliás, já estamos quase fechando a porta, estamos entrando na regeneração. Estamos em provas e expiações. Caim são aqueles caídos, aonde predomina o mal-estar. Caim. Predomina o mal, predomina a corrupção, a mentira, a inveja, a deslealdade, o orgulho, a ambição, a infidelidade, as agressões nos seus diversos aspectos, a violência, violência física, violência moral, violência afetiva, o monetário, a ambição, a avareza, aonde a pessoa quer ganhar em detrimento do sofrimento de terceiros. Não tem problema ganhar dinheiro, gente. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro, desde que ele seja conquistado com trabalho. E isso é a pergunta do Livro dos Espíritos, de número 719, na terceira parte do livro, intitulado Lei de Conservação. Então não tem problema ganhar, desde que não seja em detrimento do sofrimento de outras pessoas, nossos irmãos. Quando você ganha fruto de trabalho, ok, é isso aí. Mas os Caíns predominam o negativo. Predomina a corrupção, predominam as agressões de diversas espécies. Abel representa o bem. Abel representa o bem. Caim matou Abel. O mal mata o bem. O bem no sentido de lealdade, sinceridade, disciplina, trabalho, esforço, encontro, reencontro, escuta, ombro amigo, mãos para caminhar juntos. Esse é Abel. Só que o mal mata o bem. O que significa? Não é que há uma inexistência de Abel, não. Nós estamos cheios de Abéis. Estou colocando aqui entre aspas, né? Porque nós estamos colocando o nome próprio em plural, mas estamos com muitas pessoas voltadas para o bem na figura de Abel, mas ainda predominam os Caíns. Ainda predominam os Caíns. Tá claro isso? Provas e expiações, predomínio de Caim. Estamos entrando na regeneração. Nós teremos Caíns na regeneração? Teremos, mas o predomínio será de Abel. Ou seja, hoje predomina o mal. Lá na regeneração,
predominará o bem. Então, para a gente continuar se situando como nós fizemos, Caim representando o mal, Abel representando o bem. Está tranquilo até aí? Então veja, Adão e Eva. Adão representando razão, não figura masculina. Pessoas dotadas de razão, pode ser homem, pode ser mulher. Eva representando sentimento, não figura feminina, pode ser homem, pode ser mulher. Sentimento. O encontro de razão e sentimento, 3 personalidades diferentes vão habitar a terra. Pessoas com perfil Caim, ou seja, ligados ao mal, os que vieram caídos. Pessoas com perfil Abel, ligados ao bem. Aquelas pessoas que estão preocupadas em fazer o progresso do planeta e o próprio progresso. Pessoas ligadas a Abel, ligadas ao bem. Mas tem o terceiro filho, Sete. Então veja, o encontro de razão e sentimento vai dar origem a 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Quem é o Sete? Vocês já ouviram falar? Aliás, vou explicar aqui quem é o Sete. Na linguagem dos Moabitas, que viveram antes de Jesus, Sete significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Aqui. Desordeiros. Na linguagem dos Moabitas, 7 são os desordeiros. Mas aí vocês já ouviram falar num ditado popular. O ditado popular explica pra gente, nossa, aquele menino pinta o 7. Entenderam por que fala que pinta o 7? Se alguém chegar para você e falar assim, nossa, aquele menino pinta o 45, você não vai entender nada. Se falar com você que pintou o 532, você não vai entender nada. Ah, ele pinta o 4. Mas se disser pinta o 7, todo mundo sabe. Até quem não sabe o porquê da frase pintar o 7, até quem não sabe, vai entender que pintar o 7 significa ele é muito bagunceiro. Apronta todas. Aonde, se tiver numa festa, ele vai aprontar. E aí eu estou falando da criança. Mas nós temos os adultos. Aqueles adultos que vão participar de uma reunião, eles vão aprontar. O objetivo deles não é o mal, não tem o perfil Caim, não é o bem, não tem o perfil de ajudar ninguém. O perfil é aprontar. Se tiver um grupo maior, aí eles querem aprontar. Vai ter assembleia, vai ter reuniões, vai acontecer, por exemplo, esses encontros de pessoas, comícios. Então, à medida que vão acontecendo esses movimentos, eles vão para aprontar. Quando você pega a ficha deles, eles não estão ligados a criminalidades. Não que a aprontação também não seja um crime. Mas é porque a gente pegando o crime na lei, aquele que está catalogado ali, eles não estão ligados à criminalidade. Também não tem nenhum tipo de trabalho social, nenhum perfil de ajudar ninguém. O negócio é aprontar. É fazer arruaça, quebrar vidraça, fazer pichações. Os pichadores, eles têm significados nas suas pichações. Eu não estou dizendo que a gente deve sair pichando, não é isso não. Eu estou dizendo que eles constroem o significado. O desordeiro não tem significado, não. Eles querem ver o circo pegar fogo. É o 7. Eles são aqueles que, quando são alunos das escolas, escola pública, escola privada, eles vão aprontar de tudo e depois vão esconder e deixar o pau quebrar para lá. São desordeiros. Se eles estiverem numa empresa, eles vão fazer intriga. Eles vão fazer mexerico. Eles vão contar fofocas, vão inventar mentirinhas. Por quê? Porque eles querem ver pegar fogo. Se eles estiverem numa assembleia de profissionais, numa assembleia populacional, se eles estiverem nesses grupos, nesses encontros, aí a gente fala aí de exposições de
palestrantes, de políticos, eles vão aprontar. Se tiver na via pública, são aqueles que vão, por exemplo, gritar e incitar a população aos excessos. São os setes. São os setes. Então, essas três personalidades, elas vêm de Adão e Eva. As três personalidades vêm de Adão e Eva. Então, vocês fiquem atentos, porque a nossa explicação, ela está fechando esse tema educação e casamento. E aí vocês estão vendo que o casamento é uma construção de razão e sentimento. E aqui eu estou colocando, independente de ser razão e sentimento, sexo masculino e feminino, independente. Existem duas pessoas do sexo masculino que fazem o encontro de razão e sentimento, que são os encontros homossexuais, mas eles têm uma relação digna. E naquela relação que eles se propuseram, ali tem um deles tem o perfil racional e o outro tem o perfil emocional mais aflorado. Existem duas mulheres que também fizeram esse encontro, uma delas tem o perfil racional, outra tem o perfil emocional mais aflorado. Então imagine vocês, razão e sentimento é que estão se unindo na figura Adão e Eva. Então a figura Adão e Eva para nós traz uma explicação ainda muito mais profunda. Tá claro? Quando Caim mata Abel, o bem mata o mal, mas o mal, o contrário, desculpa. Quando Caim mata Abel, o mal mata o bem, mas não significa que o bem se ausentará. Tanto que hoje nós estamos vendo, embora esse finalzinho do período de transição, essa entrada efetiva no mundo de regeneração, nós estamos vendo que a humanidade está com milhões de gestos de afetividade, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, mas acima de tudo, de consciência, de discernimento, de bom senso, da necessidade de mudarmos de postura. Por quê? Estamos caminhando para a predominância do bem. Na predominância do bem, vai se ausentar. Isso, gente, é passo a passo, né? Chegou na data tal, a partir de hoje é só o bem. Não, não é assim. Mas vai se ausentar o perfil Caim e vai se ausentar o perfil Sete. Tá claro aí para vocês? Se vocês quiserem aprofundar, se atentem para os 3 capítulos do livro A Gênese da Codificação, de Kardec, que são os capítulos 10, 11 e 12, intitulado Gênese Orgânica, no capítulo 10, Gênese Espiritual, no capítulo 11, Gênese Mosaica, no capítulo 12, e vai ficar muito mais claro, com muito mais lucidez, isso que eu acabei de trazer para vocês. Não se contentem com as coisas que a gente vai colocando nos pequenos vídeos, que é apenas para estimular a curiosidade, para que nós não nos acomodemos nesse importante momento que estamos vivendo, de tomar conhecimento e tomar decisões. Tomar conhecimento e tomar decisões. Que bom que a gente está aqui neste encontro e reencontro de toda semana. Eu espero que tenha valido a pena. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e até breve.